Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E nós estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor como auxílio aos nossos cultos domésticos. E aí vamos iniciar orando, contando aí mais uma vez com a ajuda, o apoio dos presbíteros das nossas igrejas hoje, os presbíteros da Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. Oremos todos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelos nossos pecados. E também, Senhor, nesse momento quero te adorar, te exaltar o teu santo nome, Senhor Deus, e te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor que vai fazer uso da tua palavra, Senhor, que o Senhor esteja falando, Senhor Deus, ao coração do teu filho, para que ele possa também transmitir a tua palavra aos nossos corações, Senhor Deus. Senhor, esteja falando conosco, Senhor, porque nós precisamos ouvir do teu ensinamento, ouvir daquilo que tu quer para as nossas vidas, Senhor. Te peço, Senhor Deus, e te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Em forma de culto, quero convidar os irmãos para lerem comigo alguns versos do Salmo de número 16, mais um Salmo de Davi, que também nós temos feito em sequência nesses nossos vídeos. O Salmo 16 é um salmo em que Davi ele não apresenta, digamos assim, um desenvolvimento de um assunto, mas ele traz aqui um conjunto de afirmações, de orações, de petições que são lançadas ao Senhor, da qual nós queremos destacar aqui algumas delas. A adoração, ela está presente no verso 2, quando ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Que devoção, que pessoa comprometida com aquilo que ela tem conhecido do Senhor, e assim ela apresenta o seu louvor a Deus. Nós também temos aqui o verso 8, que é um verso que expressa a sua confiança, quando ele diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Que essa seja a nossa convicção. A excelência da parte messiânica deste salmo também está presente no verso 10. Olha que interessante. Quando o próprio Paulo ele expressa também esta parte em Atos 13:35, quando ele diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Veja então aqui Davi profetizando, digamos assim, ou mencionando aquilo que ele reconhece ser a vinda do Messias, que ainda haveria de vir, obviamente. E aí, pelo sim, pelo não, após essa referência messiânica em seu salmo, só restou Davi expressar então a sua esperança, conforme o verso 11, quando ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Louvado seja Deus, o Messias veio, o Messias nos salvou e é objeto hoje da nossa adoração, da nossa confiança, da nossa proclamação e ainda também da nossa esperança. Mas vamos cantar ao Senhor um cântico nesse instante e aí em seguida a gente ora mais uma vez e partimos para a nossa reflexão bíblica. Vamos cantar ao Senhor nesse instante. Castelo forte é o nosso Deus, escudo com a espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias invenas, iguais
nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, castelo forte é o Senhor meu protetor, Salvador e meu refúgio. Por que temer? Castelo forte é o Senhor, castelo forte é o Senhor meu protetor, Salvador, o meu refúgio. Por que temer? Castelo forte é o Senhor. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, chegamos ao momento que é o momento mais importante deste nosso vídeo, que é o momento em que estaremos nos debruçando sobre a Escritura, a fim de encontrar nela, de fato, a direção para as nossas vidas, a palavra do coração de Deus para o nosso coração. Mas vamos orar uma vez mais e aí nós partimos aqui para o nosso texto. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Pai, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos ouvindo da Tua palavra. Nesse momento, Senhor, peço que o Senhor esteja iluminando ainda mais o Teu servo, o pastor, reverendo Carlos Nascimento, Senhor. Senhor, Tu tens dado sabedoria a este homem, Pai, este Teu servo, que apesar das lutas, das dificuldades, Pai, em meio a esta pandemia, que tem sustentado o Teu servo, tens guiado o Teu servo para que ele possa continuar cumprindo sua missão de levar o Evangelho, Pai, a toda criatura. E ele tem conseguido, Pai, com a Tua maravilhosa graça, ele tem conseguido. Senhor, esta palavra que tem chegado aos nossos corações, Pai, não pode parar. E eu peço nesta humilde oração, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida do Teu servo, iluminando, Pai, abrindo as nossas mentes também, para que nós possamos ouvir a Tua palavra através da boca do Teu servo. Senhor, abençoe-nos, Pai, abençoe a Tua igreja, Senhor, nos dê entendimento
assim como iluminaste as palavras do teu servo, pastor, que isso possa estar abrindo nossa mente com sabedoria para que nós possamos aprender e aplicar nos nossos dias os vossos ensinamentos. Esta oração que fazemos, Pai, agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, estamos hoje aqui abrindo o 8º capítulo do livro de Atos, onde nos ateremos aqui aos 8 primeiros versos deste capítulo 8, que tratam aqui basicamente de 3 assuntos. É o que nós temos aqui nesses 8 primeiros versos. O primeiro assunto, na verdade, poderíamos assim dizer, estaria até fora de contexto, que é o que se encontra aí no início do verso 1, quando lemos assim: e Saulo consentia na sua morte. Por que nós estamos dizendo que parece estar fora de contexto? Porque essa primeira parte aqui do verso 1, talvez ela devesse de fato pertencer ao capítulo anterior, tornando-se ali o seu último versículo, versículo 61, quem sabe, uma vez que ela finaliza a história da morte de Estevão. Mas, por outro lado, a presença aqui desta frase, desta expressão acerca de Saulo, que na verdade é a segunda vez em que seu nome aparece aqui no livro de Atos, ela ao menos nos serve como introdução à perseguição em larga escala que sobrevém à igreja primitiva, sendo este aqui o segundo assunto que nós vamos tratar nesses 8 primeiros versos. Então a presença de Saulo aqui, ela é o autor preparando o seu leitor para a introdução logo mais desse personagem importantíssimo aqui no livro de Atos, que é Paulo. E aí o terceiro e último assunto que nós vamos tratar aqui, rapidamente, é a grande expansão do Evangelho, destacando aqui o papel de mais um diácono na igreja primitiva, desta vez Filipe. Mas vamos lá então, esses 3 assuntos, nesses 8 versos aqui, eles se entrelaçam. Estão aqui um emendando no outro. Então vamos lá, o consentimento de Saulo com a morte de Estevão é só a ponta do iceberg da grande perseguição que se inicia agora. Conquanto algumas Bíblias constam aí como subtítulo nesta primeira parte, a primeira perseguição à igreja, na verdade a perseguição ela já havia iniciado, obviamente não nesta proporção que está sendo tomada agora. Mas você deve se lembrar quando os apóstolos foram presos, por exemplo, em 2 oportunidades, que inclusive podemos recapitular aqui. Na primeira vez, os apóstolos passaram uma noite na prisão, tendo que comparecer ao interrogatório no dia seguinte e ali sofrer duras ameaças para que não mais pregassem o nome de Cristo Jesus. Na segunda vez, a coisa ela foi piorando, aparecendo ali a intenção dos sacerdotes pela primeira vez, que era a intenção mesmo de matar os apóstolos. Até que Gamaliel se apresenta ali com seu conselho, digamos assim, ele os livra de uma sentença terrível naquele momento. Ainda assim, eles são soltos, mas sem antes serem de fato torturados naquela conhecida 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39 chibatadas no corpo nu. Bom, além, obviamente, do que nós acabamos de tratar na nossa reflexão anterior, que foi o apedrejamento de Estevão. Então, a perseguição ela começou um pouco antes. Porém, aqui, de fato, ela toma proporções inimagináveis até então, quando o texto nos informa aqui que todos os crentes de Jerusalém tiveram que fugir, pois sob o comando de Saulo, suas casas estavam sendo invadidas e os crentes sendo levados todos ao cárcere. Nós vemos isso nos 3 primeiros versos aqui do capítulo 8 de Atos. Contudo, irmãos, aqui é que nós temos o grande ensino desta reflexão. Naquilo que esta terrível perseguição pensava em acabar de vez com o evangelho que estava nascendo ali em Jerusalém, Deus, em sua soberana providência, ele usa a própria perseguição para alavancar de vez o crescimento do cristianismo, conforme nós lemos aqui no verso 4. Acompanhe comigo. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Então veja que, ao invés de amedrontados por tamanha violência contra eles,
e assim se calarem, os crentes da igreja primitiva não conseguiram deixar de anunciar a salvação em Jesus Cristo a quem lhes aparecesse pelo caminho. Às pressas eles tiveram de deixar tudo para trás, mas nos lugares aonde eles iam se estabelecendo, seus vizinhos, seus novos amigos, seus companheiros de trabalho, iam sendo objetos da pregação deles, isso de forma constante. E com isto, então, como nós temos aqui, mais e mais pessoas confessavam a fé em Jesus Cristo. Portanto, a vida de nossos primeiros irmãos era pregar, pregar e pregar o Evangelho. Essa era a vida dos nossos primeiros irmãos. E aí, diante disso, irmãos, nós não temos como fugir da seguinte pergunta: e quanto a nós hoje, como está sendo, como tem sido a nossa vida no Senhor? O que nós temos produzido, contribuído com o reino de Deus? Parece que o cristianismo hoje, irmãos, ele se encontra de ponta cabeça em comparação com os nossos primeiros irmãos. Pois se nós somos perseguidos, é aí que nós nos calamos. Se somos afrontados, mais tímidos nos tornamos. Se ameaçados, então é capaz de alguns de nós até mesmo negarem a fé em Cristo Jesus. E aí, ao invés de pregarmos o Evangelho em toda parte, muitos crentes poderiam ser chamados de crentes 007. Essa é velha, né, meus irmãos? Aonde estes crentes parecem crentes espiões, que ninguém sabe aquilo que eles confessam em sua vida. Ninguém sabe. No trabalho, na escola, seja onde for, na faculdade, aquele irmãozinho que está ali, ninguém sabe que ele é um crente. Bom, mas vamos lá. Destes tantos aqui, que iam pelas regiões da Judéia e Samaria, pregando o Evangelho, o texto nos destaca Filipe. Quem é este Filipe? É um dos 7 diáconos eleitos pela igreja conforme as virtudes que eles precisariam ter para tal encargo, que seria então ser um homem de boa reputação e cheio do espírito e de sabedoria. Este é Filipe. E aí, veja aqui o ministério de Filipe. Pregando o evangelho, segundo o verso 6, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E aqui eu quero destacar duas coisas aqui que por vezes passam desapercebidas na parte final aqui do verso 6. As multidões, o que o texto está dizendo? As multidões atendiam unânimes. Mas como que isso se dava? Qual era o método que Filipe usava aqui para que a nossa pregação hoje venha a surtir o mesmo efeito de alcançar muitas pessoas? Qual era então o método de Filipe que a gente possa aqui de alguma forma se espelhar? Veja então como o método de Filipe era produtivo sob duas bases, que está aqui, como disse, na parte final do verso 6. Primeiro, ouvindo-as. Mas ouvindo o quê? As coisas que Filipe dizia, está lá no verso. Ou seja, eles ouviam a palavra de Deus que ele pregava, conforme o verso 4. Então as multidões eram alcançadas pela pregação da palavra, pelo Evangelho. Isto deve nos lembrar as palavras de Paulo em Romanos capítulo 10, versos 13 e 14, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí daí Paulo pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Porém, ao contrário desta verdade absoluta da relação entre pregação e conversão e salvação das pessoas, muitas igrejas hoje querem ganhar almas, irmãos, a partir da cor da parede da igreja, pelas roupas maneiríssimas e estilo moderno do pastor, pelo louvor extravagante ou por qualquer outra coisa que não a pregação do Evangelho. A salvação vem pela pregação, pelo ouvir a pregação do Evangelho. E a segunda coisa no método de Filipe, lá no final do verso 6, é a seguinte: as multidões ouviam as coisas que ele dizia, mas também viam os sinais que ele operava. Então são essas duas coisas: ouviam e viam. Conquanto as manifestações espetaculares acompanharam apenas a igreja do primeiro século, a fim de que a igreja de Cristo fosse autenticada pelo poder de Deus,
Hoje nós poderíamos muito bem considerar o bom testemunho nosso, que deve obviamente acompanhar a nossa pregação. É viver aquilo que pregamos. O problema, irmãos, é que muitos têm pregado até algumas coisas bonitas, mas as suas vidas são feias. Nunca se viu tanto crente devendo na mercearia sem abrir mão de um smartphone de última geração. Nunca se viu tanto crente se divorciando à torto e à direito, trocando de esposa como se troca de roupa, e vice-versa, obviamente. Também nunca se viu tanto crente corrompendo, sonegando impostos, roubando o governo, e aqueles que são patrões roubando os seus funcionários, nunca se contentando com o que tem. E aí o verso 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. Não há maior alegria na vida do homem do que ser encontrado pelo Evangelho e assim poder experimentar em sua vida a doçura da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e também experimentando a vida cristã prática, ouvindo seus ensinos e colocando em prática cada um de seus ensinos, mediante então o amor de Cristo que envolve a cada crente. Portanto, então, aquela cidade ouviu da graça do Evangelho e viu o poder de Deus sendo manifestado na vida daqueles que pregavam o Evangelho, como na pessoa de Filipe, no bom cumprimento daquilo que o Evangelho promete. O que o Evangelho nos promete? Paz, graça, amor, perdão de pecados e salvação em Jesus Cristo. Que estas coisas nos sejam uma realidade na vida após ouvirmos do Evangelho. Deus abençoe a todos. Se assim o Senhor nos permitir, em nossa próxima reflexão, continuaremos aí no capítulo 8 do livro de Atos, nessa nossa série de breves reflexões. Deus os abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.